E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Eduardo e sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui deste canal. Hoje nós iremos dar início a uma série de videoaulas que irá passar por todos os estágios da história geral, da história humana. E hoje nós iremos iniciar com um período histórico que é muito problematizado quando era ensinado e que também o seu nome carrega um sentido um pouco pejorativo. Hoje nós começaremos a estudar a respeito da pré-história. Sim, o maior período da história humana. No entanto, antes da aula propriamente dita se iniciar, eu peço a todos que, se possível, deem um like, se inscrevam no canal e também, se possível, ativem o sininho para que vocês possam receber todas as notificações de vídeo e compartilhem este canal com seus amigos, tudo bem? A fim de levar o conhecimento a todos, ok? Então, vem comigo! Bom, pessoal, antes de começarmos a problematizar o termo, é importante que vocês compreendam que a pré-história diz respeito ao maior período da história humana, sim, ao maior período de tempo que nós temos indícios de que a humanidade viveu. Foi mais ou menos, na verdade, mais de 4 milhões de anos, sim, a pré-história durou mais de 4 milhões de anos. E neste período, muitas mudanças ocorreram, é claro, foi muito tempo. Para vocês terem ideia, desde o nascimento de Cristo até o ano que nós estamos atualmente, 2020, sim, passaram simplesmente 2020 anos. E a gente pode ver que enormes mudanças ocorreram neste tempo. E agora imagine dentro de 4 milhões de anos o tanto de coisa que ocorreu. Por isso, os historiadores dividem esta era em mais ou menos 3 subperíodos. O Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, o Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais. Na próxima aula nós iremos discutir um pouco mais do que ocorreu em cada período, mas é importante que vocês entendam que a pré-história ela pode ter um fim propriamente dito. Quando eu digo fim, seria porque história é relativo, não é, por exemplo, agora é pré-história e agora já começou a história antiga, não. São uma série de fatores que ocorrem, uma série de fenômenos, é algo um pouco mais subjetivo. No entanto, a gente pode considerar um fator principal que marca o início da história antiga, da história propriamente dita, que seria a invenção da escrita, tudo bem? Que ocorreu há mais ou menos há cerca de 5.000 a 3.500 anos atrás, ok? Compreendendo isso, agora nós poderemos começar a entender a problemática por trás do termo pré-história. Por que pré-história, não é mesmo? Será que neste período não havia história? Porque pré é um sufixo que dá a ideia de anterior, ou seja, pré-história anterior à história. No caso, seria um período em que não havia história. Se não havia história, então como é que nós estudamos? Pois bem, gente, durante muito tempo, os especialistas, os historiadores, eles só consideravam elementos escritos, documentos, cartas, tudo isso que envolve a escrita, como sendo fontes históricas, como sendo fontes contadores de história. Deste modo, pinturas, esculturas, lendas, tudo isso era deixado de lado, não era considerado nada referente à história. Desse modo, a pré-história, como compreende o período em que a escrita ainda não existia, era algo assim misterioso, em que ninguém tinha entendimento sobre, sabe? Era algo que nós não tínhamos muito conhecimentos e muitas informações a respeito. Gente, essa ideia deve ser altamente problematizada. Por quê? Esse pensamento de que a história só pode ser contada por meio da escrita, ele vigorou principalmente a partir do final do século XIX, principalmente entre historiadores e pesquisadores franceses e alemães. Se a gente começar a analisar esse termo, nós podemos ver que ele carrega ainda um sentido pejorativo. Como assim? Ele se volta para uma ideia de progresso histórico, como se a humanidade ela evoluiria de estágios menos aperfeiçoados para estágios, níveis cada vez mais desenvolvidos, civilizados e mais aperfeiçoados. Como, por exemplo, se existisse um roteiro linear em que todos os povos deveriam seguir. O que é assim bizarro de acreditar, né? Desse modo, foi por meio dessas ideias
que muitos europeus, muitos povos europeus, até mesmo lá no século XVI, passaram a dominar, a expandir as suas áreas de influência para outras nações. Eles usaram a justificativa de que eles eram povos superiores, totalmente desenvolvidos, civilizados, e que por meio da colonização e da imposição de seus costumes, tradições a outras sociedades, eles estariam levando progresso, a civilização às mesmas. Essa ideia de progresso histórico também serviu como justificativa até mesmo para as diversas formas de agressão, de matança, os diversos extermínios que ocorreram por todo o mundo, entende? Então, se a gente for analisar bem, essa ideia de pré-história carrega até mesmo um sentido pouco eurocêntrico, uma maneira meio eurocêntrica de avaliar o mundo, sabe? Felizmente, recentemente, estudiosos, pesquisadores, historiadores, passaram a considerar também fontes ágrafas, isto é, fontes não escritas, como por exemplo pinturas rupestres, esculturas, contos falados, como também sendo fontes históricas, fontes contadoras de história. Dessa maneira, a gente pôde entender, compreender um pouco mais de como a sociedade humana passou a se desenvolver e se comportava em grande parte de sua vida, principalmente lá nos primórdios de seu surgimento, já que agora a gente tinha fontes suficientes para entender o que se passava entre as populações durante todos aqueles 4 milhões de anos, tudo bem? As pinturas rupestres, por exemplo, são até hoje a principal fonte de entendimento histórico, de compreensão e estudo histórico, aliado aos vestígios arqueológicos, porque geralmente essas pinturas rupestres mostravam o cotidiano, o modo de vida das populações, o que geralmente os seres humanos faziam no dia a dia, já que tudo isso é história. É importante que nós entendamos que a história não são somente feitos grandes, aqueles feitos magníficos. A nossa rotina do dia a dia, um simples aperto de mão, uma simples proposta que fazemos uns com os outros, são história. Nós fazemos história todos os dias. Nós somos agentes contadores de história também. Tudo bem, ok? Pois bem, deste modo, pelo fato de que eles passaram a considerar fontes ágrafas, fontes não escritas, como também sendo fontes contadoras de história, ficou meio que bizarro e estranho a gente considerar o termo pré-história, pois vejamos, agora a gente consegue muito bem entender o que as populações humanas faziam, o que se passava com elas durante todo aquele período. Logo, a gente conseguia entender a história naquele período. A gente podia ver que aquelas populações faziam história. Então, o termo pré-história caiu por água abaixo, não pode ser mais usado, não pode assim, não deve mais propriamente ser mais usado. E muitos historiadores e outros estudiosos passaram a discutir novos termos para nos referirmos a esse período histórico. E o mais aceito hoje em dia seria a pré-escrita, ou seja, o período que antecede a invenção da escrita. Deste modo, a história passou a ser organizada entre pré-escrita, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês tenham entendido essa problemática e agora, para reforçarmos os nossos estudos, vamos à resolução de exercícios, ok? Bom, a questão número 1, o primeiro exercício que temos aqui é do Enem, da edição de 2010, e tem um pequeno texto que diz assim: quem construiu a Teba de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da Lima Dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que os agentes históricos de uma determinada sociedade deveriam ser aqueles que realizaram feitos heróicos ou grandiosos e, por isso, ficaram na memória? A história deveria se preocupar em memorizar os nomes de reis ou dos governantes das civilizações que se desenvolveram ao longo do tempo?
Os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram? Os trabalhadores consideram que a história é uma ciência de difícil compreensão, pois trata de sociedades antigas e distantes do tempo? Ou as civilizações citadas no texto, embora muito importantes, permanecem sem terem sido alvos de pesquisas históricas? Bom, logo no final da aula, eu havia mencionado a vocês de que todos os seres humanos somos contadores de história. Muitas vezes, quando a gente vai ler um livro de história, a gente fica na cabeça com que somente os reis, figuras importantes, que têm essa importância, que foram agentes históricos. No entanto, isso é totalmente errado. A gente tem que tirar isso totalmente de nossas cabeças. Isso ainda é reflexo de visões, de ideologias eurocêntricas. Um cidadão comum faz história tanto quanto um rei e um presidente, ok? Deste modo, se a gente analisar as alternativas, a gente pode ver que a mais coerente seria a C. No texto, o autor faz uma crítica ao fato de que os grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Quando nós pegamos os livros, a gente vê que a pessoa, o povão em si, é totalmente excluído de lado. Nós só vemos registros de figuras importantes. No entanto, quem está por trás de tudo aquilo é o povo. Quem alimentava, por exemplo, os grandes regimes que vigoravam nas mais diversas civilizações, por exemplo, a França antes da Revolução Francesa, o czarismo, tudo isso, os indivíduos que sustentavam todos esses elementos era o povão, era gente comum como nós somos em dia. Deste modo, a alternativa correta é a letra C. Bom, a questão 2 também é do Enem e a gente pode ver umas imagens. Nesta imagem a gente pode ter um registro de uma pintura rupestre, a gente pode ver aqui o que seriam alguns animais, alguns indivíduos também. E o enunciado diz o seguinte: a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa o conflito entre os povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil, a organização social e política de um povo indígena e a hierarquia entre seus membros, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil, os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, ou a constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios da América durante o período colonial. Nossa, essa questão é muito moleza, é muito fácil. Como eu já havia dito na aula, as pinturas rupestres, elas mostram, elas retratam acima de tudo o cotidiano das pessoas, o cotidiano de um grupo. Desse modo, já partindo desse princípio, a gente consegue ver que a alternativa C também é a mais correta. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Aqui, por meio da imagem, a gente não consegue ver nenhum conflito entre povos indígenas e europeus. Na verdade, não tem nada a ver isso. A B. Aqui a gente também não consegue ter ideia de uma organização social e política e hierarquia. A gente consegue ver simplesmente animais, pessoas. Normalmente aqui pode estar representando alguma caça, alguma coisa de domesticação de animais, não sei. D. Rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos? Não. Provavelmente não, porque a gente não vê nenhuma figura que poderia parecer com um dinossauro propriamente dito. E a constante guerra entre diferentes grupos paleolíndios? Não mostra nenhuma guerra entre grupos. A gente só consegue ver pequenos animais e seres humanos. Logo, a gente consegue deduzir que simplesmente retrata aspectos da vida cotidiana dos grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Logo, a alternativa correta é a C, tudo bem? Vejamos a última questão. Esta questão é da UFG e diz o seguinte: as pinturas rupestres são evidências materiais do desenvolvimento intelectual dos seres humanos. Embora tradicionalmente estudadas pela arqueologia, elas ajudaram a redefinir a concepção de que a história se inicia com a escrita, pois funcionam como códices velados de uma comunidade à espera de decifração, expressam uma concepção de tempo marcada pela cronologia, indicam o predomínio da técnica sobre as forças da natureza, atestam as relações entre registros gráficos e mitos de origem, ou registram a supremacia do indivíduo sobre os membros de seu grupo. Bem, durante toda a aula, a gente pôde ver que, tradicionalmente,
A pré-história era considerada como sendo o período que terminava com o surgimento da escrita. No entanto, essa teoria, essa ideologia, ela foi superada por vários povos. A gente pode até citar mesmo os incas e os astecas, eles jamais conheceram a escrita e, no entanto, eles não deixaram de construir civilizações totalmente impressionantes e com estágios assim, de desenvolvimento altíssimos. Dessa forma, os desenhos encontrados nas cavernas, eles passaram a ganhar novos significados, passaram a ser entendidos de outra forma e, atualmente, a hipótese mais provável é que serviriam de uma forma de registro das atividades da comunidade. Desse modo, a gente pode deduzir que tais pinturas rupestres funcionam como códices velados, sim, com coisas veladas esperando a espreita de serem decifradas, a espreita de serem entendidas, compreendidas, estudadas. Tudo bem? Logo, a alternativa correta é a letra A. Pois bem, pessoal, esta foi a nossa primeira aula de História Geral de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós iremos dar continuidade a este assunto de pré-história. Nós iremos estudar um pouco a respeito de cada subperíodo que compunha tal era histórica. Que no caso, nós não chamaremos mais de pré-história, mas sim de pré-escrita, tudo bem? Iremos abordar um pouco a respeito do Paleolítico, Neolítico, Idade dos Metais, as principais características, invenções, acontecimentos que ocorreram em cada um, tudo bem? Mas bom, agora eu me despeço de vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeo quando eles são postados, tudo bem? Um forte abraço para todos e até mais!